boa noite. Hoje é dia 13 de maio, faz um ano que nós estamos com o curso do MMJ. Estamos tendo um eco. Deixa eu ver se eu consigo diminuir, desculpem. Como eu dizia, faz um ano que nós estamos com o projeto Mães e Mulheres Jardineiras, e aqui deu um pouco de eco, né? Estamos com problema de estabilidade aqui do áudio, mas seguimos. Hoje é o quarto dia da semana, da segunda semana de fibromialgia, e nós temos muitas novidades aqui, além de começarmos aí o mês de comemoração de um ano do projeto Mães e Mulheres Jardineiras. Nós estaremos com convidadas ilustres, pacientes, para trazer esse tema que é muito importante, que é a parte legal, que é a parte do direito do cidadão ao acesso à medicação, seja ela da qual forma for. Nós que somos médicos prescritores, precisamos ter a liberdade de poder fazer o tratamento do paciente da melhor forma para ele. É um direito do médico prescrever. Então, precisamos ter esse direito garantido. E hoje estaremos abordando um pouco sobre a fibromialgia, essa condição, né, como a maior doença do século, e como que a gente faz com a terapêutica da cannabis sativa e o acesso a ela. Vou convidar, então, agora o Dr. Mauro Araújo, que é o coordenador da Comissão Temática de Dor e Fibromialgia. Boa noite, Dr. Mauro. Boa noite, doutora Eliane, boa noite a todos, obrigado. Vamos no nosso quarto dia de encontro dessa semana de fibromialgia e controle da dor. Hoje vai ser um dia diferente. Hoje nós trouxemos 3 pessoas, a doutora Bianca, que é advogada, trouxemos a Patrícia e a Kátia, que são pacientes. A Patrícia também é terapeuta e a Kátia faz o acolhimento também de pacientes que querem fazer uso do tratamento com cannabis. Então nós vamos interagir entre si de uma forma que fica uma coisa muito espontânea e muito prática, para que todos possam absorver de uma forma ética a ideia que a gente tem do tratamento com cannabis, tá bom? Eu vou chamar agora as 3, colocar as 3 na tela, eu vou sair e as 3 vão interagir entre si para que vocês tenham um melhor aproveitamento. Bianca, boa noite, é com você. Patrícia e Kátia, boa noite. Boa noite, queridas, Kátia, Patrícia, boa noite, pessoal que nos assiste, bom dia, boa tarde para quem assiste em outro momento. Hoje a gente vai falar um pouquinho com essas 2 guerreiras que sofrem de fibromialgia, sofrem dores constantes e que buscaram na cannabis o alívio dessas dores e a qualidade de vida, né? Vamos falar um pouco também sobre o habeas corpus, o que está acontecendo no mundo jurídico, as alternativas que nós temos ao habeas corpus, por que o STJ se manifesta dessa forma, o que aconteceu, e vamos falar também da parte terapêutica, né? Tão importante tratamento para os pacientes da fibromialgia. E nós temos aqui a Patrícia, que é terapeuta, né? A Patrícia também é uma desobediente civil, digamos assim, né, Patrícia? E está na luta aí para conseguir acesso ao medicamento e auxiliar quantas pessoas ela puder a conseguir o medicamento. Eu quero iniciar com a Kátia que tem páginas no Instagram, né, Kátia? Depois tu já faz um pouquinho de propaganda das tuas páginas para o pessoal que precisa de orientação, precisa desse olhar mais direcionado, né, no tratamento da fibromialgia, das novidades no tratamento da fibromialgia. E eu sei que a tua página é bem acessada e tu pode, dessa forma, levar esse conhecimento às pessoas, né? Porque o importante é a gente ter conhecimento sobre os assuntos, seja o assunto da cannabis, seja o assunto da doença que a gente possui, né? Hoje aqui tratando a fibromialgia em específico. A Kátia também vai trazer informações sobre os projetos de leis pelo Brasil que favorecem os pacientes, os portadores da fibromialgia.
seja os projetos de lei de acesso prioritário, né? Assim como os projetos de lei que auxiliam os pacientes, criando uma carteirinha de identificação de paciente, né? E essa carteirinha te dá um acesso facilitado a consultas, a medicamentos, ou ao menos é isso que se promete, né, Kátia? Fala um pouquinho da tua experiência para a gente que está aqui te assistindo, sobre a tua trajetória de luta para tratar a tua fibromialgia. Como é que tu era acolhida na tua família quando tu passava por essa situação? E por que tu foi buscar fora do Brasil, também foi buscar fora do Brasil um tratamento? Fala um pouquinho para nós, Kátia, te apresenta. Tá fechado o microfone, Kátia. Acontece. Toda a experiência. Boa noite, pessoal. O meu nome é Kátia Magali da Silva. Eu tenho diagnóstico de fibromialgia desde 2006, mas acredito que eu já tenha a doença desde a adolescência. Os sintomas já eram presentes, mas muito menos frequentes, né? Eu demorei mais de 5 anos para descobrir que eu tinha fibromialgia. Eu passei por todos os tipos de especialistas antes. No Brasil era muito complicado, porque já foi muito pior. Ainda é ruim, mas já foi muito pior. A gente não tinha o mínimo apoio e o mínimo entendimento, nem da família, muito menos da população, e muito menos ainda da parte dos médicos, porque um empurrava para o outro sem saber o que fazer, sem ter noção. Acredito que seja também porque a faculdade dos médicos, né, no curso, acho que a fibromialgia nunca passou de uma apostila. Deveria ter uma cadeira para fibromialgia, sabe? Porque é uma doença ainda bastante misteriosa para muitas áreas. O próprio reumatologista não sabe muito bem como lidar com isso. Agora que tem sido um pouco mais presente, tem sido difícil. Eu demorei muito para acreditar na doença, que é uma coisa comum entre todos os fibromialgicos, e eu soube em 2006, só em 2011, depois que eu tinha perdido tudo, é que eu fui pesquisar sobre a doença. E em 2013 eu formei a página Fibromialgia Brasil. Eu conheci a Sandra, uma pessoa da Abrafibro, que me ajudou a entender sobre a legislação, do que a gente precisava lutar no Brasil para ter respeito, para ter atendimentos, né? Que a gente não tinha nada. E então a Sandra entrou com um projeto junto à Ana Amélia Lemos, e desculpa. E assim foi criado o primeiro projeto 351, PLS 351 de 2016. Nisso eu recebi um convite, fui até a Bélgica para conseguir, porque eu aqui pesquisava muito, e em alguns sites eu descobri que se usava um medicamento novo aqui, que não existe ainda, né? E era Milnacipran e Oxirem. Estavam sendo feitos testes e estudos em universidades com fibromialgicos, e mais de 90% dos fibromialgicos tinham bons resultados. Eu queria testar coisa nova, porque eu já tinha usado todos os tipos de remédios que existem aqui. Todos os antidepressivos que já haviam, eu já estava no duloxetina, que era de última geração, era para ser o melhor, mas nada resolvia para mim. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o reumatologista falou na primeira consulta, ele já me encaminhou para um tratamento multidisciplinar, dizendo que isso era fundamental, que eu precisava ir para terapia, TCC, para hipnose. Me disse que eu tinha terapias alternativas para escolher, mas ela escolheu para mim a kinesioterapia, que é uma prática de quiropraxia com fisioterapia, mais massoterapia junto. E junto, ela, além do Milnacipran, que era esse medicamento que eu fui buscar, ela me receitou ele, eu tive que comprar ele na França, tinha na Alemanha também,
mas não tinha na Bélgica para vender, ela só me prescreveu. Também era uma novidade assim para eles, estava entrando pelos estudos que eu tinha descoberto aqui também, deles lá. E junto com essa medicação, ela me disse que eu podia usar a cannabis in natura. Primeiro mundo, né, Kátia? Primeiro mundo, né? Uma surpresa, sabe? Eu comecei a usar e fazer todos os tratamentos, menos a hipnose, porque a hipnose eu tinha que ficar 3 meses na fila, porque ela é muito usada. Era na forma inalada? A cannabis, sim. Isso? Sim, inalada. E te passavam as dores? Como é que tu te sentia? Explica um pouco para o pessoal. Eu só posso dizer que foi espetacular, assim, porque na primeira semana eu já estava me sentindo muito melhor. Eu estava dormindo 8 horas, sabe? E 2 semanas eu estava dormindo 8 horas. Pelo teu sorriso, eu já vejo que realmente ela te fez efeito, né? Fez mesmo. Qual período tu ficou lá? Quanto tempo tu ficasse lá? 3 meses foi o máximo que eu pude ficar, eu tive que retornar e aí que a coisa pegou, sabe? Porque eu cheguei aqui, eu trouxe 9 caixas do medicamento. Então eu tinha o medicamento, mas eu não tinha a cannabis, eu não tinha a terapia, eu não tinha quinesioterapia e eu não tinha apoio nenhum. Nenhum. Sabe? Isso foi... A única coisa que foi 2016, eu voltei em junho de 2016. E quando eu só acreditaram na minha doença, eu acho que foi depois desse laudo que eu trouxe de lá, porque o laudo foi plus, né? Já tinha até a medida, e isso não tem nem não tem nada aqui, né? Ainda. Como é que tu conseguiu, vamos ver, né? Como é que tu conseguiu esse acesso? Como é que tu conseguiu ir para lá? Tu tinha recursos? Tu é uma pessoa que tem recursos ou não? Como é que tu fez? Não. Eu ganhei a passagem. Essa minha amiga trabalha na prefeitura em Liege, na Bélgica, e ela me levou e ela pagou a consulta e ela pagou a quinesioterapia. Entendeu? E eu tenho muita gratidão. Um apoio. Ela sabe, ela é minha irmã para mim, uma amiga irmã, sabe? E eu tive esse apoio todo, foi inacreditável, foi um presente dela e de Deus, né? Porque é raro isso poder acontecer. Eu tive essa felicidade, essa oportunidade de conhecer, de poder buscar o que eu estava procurando aqui, e a surpresa de que a cannabis ia entrar na minha vida. Porque quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei lá e quando eu voltei, eu não tinha noção do que era planta. Eu não tinha ideia de que o que ela poderia fazer, que ela podia ser transformada num óleo caseiro, que ela podia estar no meu quintal, que ela poderia fazer isso. A tua ideia de que era uma droga. Eu achava que a maconha era maconha. A maconha não era cannabis medicinal, que a maconha não era cannabis sativa. Não sabia, não tinha esse conhecimento. Nada tem disso. Muita gente que não tem ainda até hoje esse conhecimento e não gosta que a gente fale a palavra cannabis, né? A palavra haxixe, que é a extração, né? A extração mais pura ali da planta. Então, muitas eu pessoas ainda conhecia cannabis por esse lado, então eu acho isso absurdo, entende? Hoje a gente consegue ver isso. E aí, como é que foi o teu acesso aqui no Brasil? Quando tu retornou? Quando eu cheguei aqui... Sem a terapia, sem o tratamento, só com esse remédio? Eu continuei tomando esse milnacipran e logo voltei, eu retornei à minha terapia psiquiátrica, porque psiquiatra eu já fazia, né? Eu já tinha um médico no SUS em que eu fiz a minha consulta anterior até para o psiquiatra, era a única coisa, porque ele me deu daí o laudo, tudo para me levar para a Bélgica lá saber também da minha situação. E existia, na época, com a prefeitura aqui, um contrato com a Amplamed, um contrato com uma empresa terceirizada que atendia com especialistas. Naquela época eu tinha reumatologista, onde eu marcava e poderia consultar. Então eu fui antes da Bélgica, eu fui nesse reumatologista e pedi um laudo completo com todo o meu histórico, porque já sabiam, já tinha um histórico de todas as medicações que eu já tinha testado e nada tinha resolvido. Isso tudo eu tenho documentado, levei para a Bélgica, lá me serviu também.
Quando eu voltei, incrível que pareça, nada do que eu tinha lá servia aqui, porque nenhum reumatologista aceita ler, olhar, nem olhar. Eles nem olham o que eu tenho de lá de documentação. Isso, só o psiquiatra foi humano, foi acessível e olhou os documentos, esse agora que eu tenho. Então, quando para chegar nele foi o seguinte, eu perdi reumatologista porque a empresa fechou, rompeu o contrato com a Amplamed e até hoje eu estou 3 anos esperando um reumatologista, marcado, com 3 protocolos na prefeitura, mas Novo Hamburgo não funciona, infelizmente. É triste. É o Brasil inteiro, não é só Novo Hamburgo, não. Não é só Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, nem aí em Três Passos, né, Patrícia? Também no Rio Grande do Sul. A gente está aqui, o trio de gaúchas hoje, falando de fibromialgia. Deixa eu falar um pouquinho com a Patrícia, Kátia, depois eu volto contigo, que tem mais uma parte que eu quero falar contigo. Patrícia, me fala um pouco, te apresenta, claro, né? E me fala um pouco dessa tua experiência na parte profissional, né? Como terapeuta dos pacientes e também essa visão que tu tens justamente por ser uma paciente de cannabis medicinal, né? Isso deve te facilitar muito na lida diária com esses teus outros pacientes de cannabis e de fibromialgia. Fala um pouquinho para a gente aí do teu trabalho. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Patrícia Rosa, eu sou proprietária da Clínica Olhar Verde. A gente trabalha basicamente em torno dos tratamentos para diversas patologias com a cannabis. Sendo, então, o nosso foco hoje a fibromialgia, eu vou tentar transcorrer aqui, tanto quanto como paciente, como também terapeuta, né? Nós temos muitos desafios em relação a ser paciente da fibromialgia. Os principais deles são as dificuldades de acesso, de entendimento, de aceitação da sociedade, porque a fibromialgia é uma patologia que ela acomete principalmente mulheres. Nós temos uma grande maioria de mulheres acometidas por ela, e ela é, em muitos momentos, uma patologia muito complexa de se absorver. Então, acho que por isso que a Kátia traz, assim, tantos relatos da dificuldade, inclusive desse luto que a gente tem em relação a aceitar essa patologia. Poxa, como assim eu tenho? Por quê? Em muitos momentos, a fibromialgia ela se manifesta de várias formas, então, não necessariamente ela é uma coisa visível ou que vai aparecer através de um exame, que você vai ter um exame e vai estar lá definido, você tem fibromialgia. Então, o fibromialgico, ele passa por muito preconceito. Então, e o fibromialgico que faz uso da cannabis, mais ainda, porque principalmente na fibromialgia, que é essa doença tão complexa de se laudar, etc. e tal, muita gente diz assim para o paciente, não, você está usando isso como desculpa para fazer uso de cannabis. Então, isso é uma coisa que eu acho importante transcorrer em cima, porque o paciente da cannabis, ele é muito mal visto, principalmente dentro dessa questão da fibromialgia. E a fibromialgia, ela vem trazendo consigo uma carga de muitas comorbidades, como principalmente a depressão, né? Então, geralmente, o paciente que tem a fibromialgia, ele não vai ter só a fibromialgia, ele acaba sendo acometido por uma depressão por conta dessas dificuldades das pessoas não acreditarem, de você não conseguir entender como, da onde, por que todas essas, você está sentindo tantas dores e além do fato de em si conviver com dores que para alguns pacientes, que não é o meu caso, são muito intensas. Por que não é o meu caso? Porque agora eu sou paciente da cannabis e eu já fui a pessoa que não conseguiu sair da cama, que não só porque você fica depressivo e perde a vontade, mas principalmente porque você não consegue lidar com a intensidade de dores que o paciente sente. Então, tendo essa vivência, pensando nisso e já tendo um conhecimento de muitos anos em cima da cannabis, que é uma planta que eu sempre me interessei, estudei, quis saber dela, porque ela também tem outros usos, né, ritualísticos, religiosos, etc. e tal. Então, pensando nisso, percebendo o alívio que essa planta poderia me trazer, que independente de ela ser inalada ou tomada em óleo, a gente consegue chegar
a um consenso de tratar a patologia, eu percebi também o quanto faltavam integrar terapias a isso. Então, eu, percebendo essa necessidade da integração de terapias, eu me formei em práticas integrativas e complementares da saúde, me formei também em homeopatia, e resolvi abrir a clínica para trazer justamente essa questão da terapia integrada, que é como a Kátia estava trazendo. Você não trabalha ali somente com a cannabis, você vai integrar terapias também que vão auxiliar na questão da fibromialgia, como a alimentação, a acupuntura, a meditação, a hipnose. Então, dentro das práticas integrativas da saúde, a gente consegue trabalhar uma porção de outras coisas também para auxiliar e acolher esses pacientes, porque os pacientes da fibromialgia, eles realmente carecem de um acolhimento muito grande. E como eu tinha falado antes, tem essa questão de, principalmente quando é o paciente que faz o uso da cannabis, que é onde vem o preconceito. Na clínica, no meu trabalho, assim, na minha experiência com a clínica, nós temos muitos pacientes que relatam que realmente só conseguem chegar a um consenso de alívio de dor quando fazem o uso da cannabis inalada. Não basta manter uma constância ali exatamente com o óleo, mas tem momentos onde acontecem crises, que a gente chama de crise de dor, onde vem uma dor mais intensa, que você não tem tempo de esperar a ação de um óleo, você vai fazer o uso do vaporizador, dessa cannabis vaporizada. Por quê? Porque é a maneira onde você vai ter um alívio mais rápido, né? Que vai ser mais imediato. E esse tipo de situação, esse tipo de questão, ele tem que ser debatida, preciso entender que o paciente, como eu, como a Kátia, ele não está se utilizando de um artifício para eu quero fumar maconha, vamos usar a palavra maconha, que é a que carrega mais preconceito, não é a palavra cannabis, é a palavra maconha. Então, muitas pessoas olham, e então, até eu acho que a Kátia não sofra tanto como eu, porque, por exemplo, eu tenho piercing, eu sou uma menina que é tatuada, eu tenho o meu estilo próprio, então, eu sofro ainda mais preconceito em relação a tentar explicar para as pessoas sobre um uso inalado. E, como eu falei, muitos pacientes já relatam que tem uma melhora muito mais significativa no momento da crise, fazendo esse uso da cannabis inalada. E eu, como boa desobediente civil que sou, estou sempre incentivando os pacientes a uma coisa que eu carrego comigo, é uma certeza que eu tenho, que nós estamos falando de uma planta, é uma planta de baixa toxicidade, e as pessoas, elas precisam, devem ter o direito de ter essa planta no seu jardim, numa sala, na sua casa, seja um cultivo indoor, seja um cultivo outdoor, mas o paciente poder ele mesmo cultivar. Até porque tem uma outra questão que eu gostaria de colocar em relação a essa questão da desobediência civil e do cultivo, que é a procura pelo que a gente chama de cepa, né, que seria o tipo de cannabis, a procura da cepa correta. Nós somos seres muito únicos e nós temos um sistema endocannabinoide. Cada um tem uma deficiência diferente no seu sistema endocannabinoide. Então, a cepa que a Kátia usa, que faz bem para ela, não necessariamente vai ser aquela que faz bem para mim. Então, você pegar e ter uma fórmula, uma posologia pronta, não necessariamente vai dar o mesmo resultado para as duas. Não é assim que funciona com a cannabis. Nosso sistema do canabinoide tem essa resposta que eu sempre digo que ele é como a íris do olho, né? A nossa impressão digital, cada um tem o seu. Cada um tem a sua deficiência, cada um vai ter sua resposta, o seu nível de dor, o seu nível de depressão. Então, essas coisas eu acho muito importante trazer para o debate, para o entendimento da sociedade em relação principalmente a essa questão da fibromialgia, que é acompanhada de algumas outras também. A que mais precisaria do uso inalado. Vamos polemizar um pouquinho, Patrícia? Vamos lá, porque eu gosto. Dos pacientes que tu atende, tá? Isso é uma pergunta que acontece bastante, né? Doutora, não para mim da área jurídica, mas eu sei que para os colegas médicos, né? Como é que funciona se eu for fumar uma cannabis que não é a flor, né? Ela vai funcionar para mim?
eu, paciente de fibromialgia, essa forma inalada, vamos falar o preto e branco, né? O prensado, ele pode ser capaz de ajudar algum paciente que esteja sem acesso, né? Por falta de regulamentação mesmo do país. O país, enquanto o país não arruma isso, né? Eles não estão fazendo guerra às drogas. Então, o paciente que não tem acesso à flor, né, e que não planta, ele vai buscar onde? No prensado esse alívio, né? A senhora recebe relatos de pacientes que lhe digam que fazem uso do prensado para alívio da dor? Não que a senhora recomende, que eu sei que na parte profissional aí a gente pode ter problema com isso, mas relatos de pacientes dizendo que usam essa forma? Exatamente, nós temos sim, aqui na clínica não trabalhamos só entre terapeutas, nós temos os médicos que fazem as prescrições, etc. e tal, e em alguns casos os pacientes trazem, tanto para nós como terapeutas, como também para os médicos que trabalham conosco, o fato da inacessibilidade ao medicamento. E o paciente, ele traz essa questão, eu não quero ter que subir a biqueira para pegar, mas eu não tenho outra alternativa, porque se eu plantar na minha casa, eu posso ser preso. Então, a cannabis prensada, ela vai ajudar? Vai, ela vai ajudar sim. Não é o ideal, e não é nem por ser, ali por estar prensada, etc e tal. A cannabis prensada, ela vai sofrer um pouquinho de degradação, ela passou por um processo de tráfico que causa outros problemas que a gente já teria que ter uma outra discussão em relação a isso, mas ela, basicamente, ela vai trazer o alívio, sim. Até porque é uma questão interessante, vocês me desculpem falar, mas é uma coisa que eu acho curiosa, que a cannabis, depois que ela vai degradando os canabinoides, ela se produz um pouco mais de um canabinoide chamado CBN, que deixa a gente mais mareado, que é o que dá aquela fama para o maconheiro que está sempre assim. Então, geralmente isso vem do CBN, que ele está em grande quantidade nos prensados, por ele já estar, os canabinoides já estarem mais degradados. E, querendo ou não, esse relaxamento promovido traz alívio para quem está com dor. Se você está numa cama, se você não está conseguindo fazer nada, você vai preferir ficar ali quietinho, parado, meio assim, nesse estereótipo que eles passam para o maconheiro, do que ficar ali sentindo dor. Aliás, eu não gosto de usar essa palavra maconheiro. Eu acho que isso soa muito pejorativo, porque da maneira que o histórico traz, é como se nós fôssemos criminosos. E para os pacientes que nos trazem esse relato em relação ao prensado, eu não sei se eu estou certa, se eu posso sofrer represálias pelo que eu vou falar agora, mas eu incentivo a desobediência civil. Eu digo, guarda a sementinha do prensado e cultiva a sementinha do prensado. É um direito que nós temos que ter, né? Já está sendo trabalhado os projetos de farmácia viva no SUS, que é para poder entregar essa medicação. Como eu disse antes, é um fitoterápico de baixa toxicidade, e a ideia é que a gente não precise alimentar o tráfico e recorrer ao prensado. A ideia é que os pacientes possam cultivar no seu quintal. Mas precisou recorrer ao prensado? O prensado, ele vai ajudar sim. Claro, nós temos aí questões que eu gostaria de colocar também, que geralmente o paciente da fibromialgia ele é mais beneficiado com o THC, que é uma outra polêmica que nós temos. Porque é isso que eu ia entrar agora contigo, a importância do THC no controle da dor. Ele vai vir a longo prazo, né? Mais ali, trabalhando mais em cima das questões inflamatórias, e o THC é o cara que ali naquele ato que você vai usar, que você vai vaporizar, que você vai usar o óleo, ele é o cara que vai te trazer o alívio para aquela dor intensa que você está sentindo. Inclusive, do meu neurologista, Dr. Paulo Bittencourt, que é um neurologista excelente, professor de neurologia também, ele desenvolveu um estudo em Florianópolis, acompanhado de outras pessoas que eu peço perdão, eu não me recordo o nome agora, mas que traz um estudo duplo cego, randomizado, que é uma coisa muito importante, falando sobre a importância do uso do THC no tratamento da fibromialgia. Então, isso é outro preconceito que nós temos no Brasil, considerando que essa é uma patologia que necessita tanto do THC, e a gente tem todo aquele papo de, é o CBD, porque só pode CBD, e estamos passando por um debate ferrenho em cima disso agora, com a PL 399, onde o argumento principal da proposta contrária
de que tem que ser isolado, tem que não sei o quê, e, gente, estudos já comprovam que o medicamento isolado, ele não vai ser tão eficiente que nem o aproveitamento do efeito entorragem, e no caso da fibromialgia, você tem um medicamento de baixíssimo THC, como é permitido atualmente no Brasil, ali 0,2%, 0,3% de THC, geralmente medicamentos que são produzidos através do cânhamo, né, que é ali está junto com a cannabis sativa, mas não é exatamente a cannabis sativa onde a gente pode explorar uma cepa que vai ser 1 para 1, meio a meio THC-CBD, ou ter uma quantidade maior de THC para o paciente que precisa. Então, eu insisto muito no reconhecimento e no trabalho, na pesquisa e nos estudos em relação ao THC. Inclusive, isso é um absurdo sem tamanho, né? Porque se a gente for analisar a quantidade de THC que tem no Mevatil, qual é a desculpa de não liberar 2,7%, 2,7 miligramas de THC? Posso dizer qual é a desculpa? Não, eu sei, interesses, né? Interesses. A indústria farmacêutica, né? Aí eu te diria, assim, que o 399, o projeto de lei 399, ele já está aí há mais de ano, né, sendo falado pelas associações, e eu sempre bato em todas as lives que eu faço, né, que o 399 não é um projeto de lei para paciente. Ele é um projeto de lei para a indústria, né? Aí eu vi uma onda agora de um pessoal contra o projeto de lei, um pessoal da cannabis, canabista, né? Contra o projeto de lei 399, mas, pessoal, pelo amor de Deus, a gente passou um ano inteiro apoiando o projeto de lei 399, né? E aí eu digo, se o Osmar Treva está de um lado, eu estou do outro. Se ele é contra, eu sou a favor. Então, eu acho que, pelo menos, é um início de regulamentação, né? Hoje a gente não tem nada, né? Então, o 399 vem como um início de regulamentação para que ali na frente a gente consiga alterar um pouco mais, né? E inserir outras questões. O autocultivo não vai estar inserido ali, tá? Porque ali tem bancada da direita e da esquerda juntas, e a bancada da direita não vai apoiar autocultivo, porque o autocultivo ele pode ser desviado a função por muitas pessoas, o Estado não vai ter controle disso, então o autocultivo ele só vai vir disciplinado, aí eu entro um pouco na parte jurídica, né? Quando o projeto de lei 514 do Senado passar, que é o que quebra o artigo 28 da Lei de Drogas, né? Onde tu pode possuir e tu pode plantar. Então, não for pelo 514, esqueça, porque o 399 nunca tratou disso. Eu sempre disse que o 399 nunca teve força para autocultivo doméstico de paciente. É só associação, e aí tem que ser associação modelo Abrace, né? Que exige muito dinheiro para formar um laboratório, não são essas associações pequenas que vão estar contempladas ali, né? Claro que existe aí o município podendo legislar sobre cannabis, sobre sua farmácia viva, inclusive eu estou auxiliando aqui o projeto de lei de Porto Alegre, do vereador Leonel, justamente para isso, para farmácia viva, para medicamento de cannabis e para pesquisa com cannabis. Então, o município tem que fazer o seu projeto de lei, né? Cada cidadão tem que pressionar os seus vereadores a apresentar esse projeto de lei, para que aí tu consigas, junto com a vigilância sanitária também do município, com a Secretaria da Saúde, né, tu consigas criar alguma forma de ter na farmácia viva do município algum acesso, né, à matéria de planta de cannabis. Também não vai ser um acesso facilitado. A gente não pode se iludir. O acesso só vai vir completamente se o PL 514 do Senado passar. Fora isso, né, eu digo que desde a Lei de Drogas 2006, nenhum governo trouxe grandes avanços no tema da cannabis. Então, eu não espero muito desse governo, assim como não esperei dos demais, eu coloco a cannabis muito acima deles, né? Claro que a gente precisa dos políticos para criar política pública, né, sobre a planta. Mas eu não uso a causa como apoio de A, ou de B, ou de C. Ela está muito acima deles, ela é uma causa de pacientes, né? E de pessoas que fazem o uso, sim, na forma adulta, como faz do cigarro, como faz do álcool, né? Como faz de outras substâncias, Rivotril, diazepam,
e diversos benzodiazepínicos aí, que dão muito mais do que brisa, né? Aí a gente tem que ser bem claro, que tem muito mais do que efeito alucinógeno do que os 2,7 miligramas de THC do Mevatil. São perigosos, né? Perigosíssimos, inclusive, podem ser utilizados, né, por pessoas que querem atentar contra a própria vida, o que não acontece com a cannabis in natura, né? Então, mudar assim, a gente estava falando antes de nome, né? Mudar nome das coisas, de maconheiro para canabista, né? Isso é a gente elitizar a palavra, e a gente não está aqui para elitizar nada, né? A gente está aqui justamente para democratizar. Então, é fazer com que essa palavra entre nos ouvidos dos preconceituosos, né? Junto com uma leva de conhecimento. Porque só a palavra vai continuar entrando com preconceito na cabeça dessas pessoas até elas terem um paciente, um familiar que seja beneficiado com a cannabis. Enquanto ela não tiver um paciente beneficiado com a cannabis, ela não vai entender cannabis como maconha, né? Aqui nas petições a gente usa sempre cannabis, que é o nome do vegetal, né? Cannabis sativa lineu. Nunca vão entender a maconha como um remédio, como uma planta, né? Como uma camomila, como todas as plantas aí da natureza, e que não podem ser patenteadas, né? Os seus componentes, os componentes da planta em si, a não ser, claro, com uma licença especial para isso. Nós temos aí uma legislação também que resguarda esse ponto. E outro ponto que eu ia falar contigo, tanto com a Patrícia quanto com a Kátia, né, é a questão do acesso via justiça. A Kátia, eu sei que tem se preparado, né? Agora que nós fechamos aí 1 ano, hoje a gente comemora 1 ano do projeto MMJ, eu tenho muita alegria de estar no projeto já praticamente todo esse tempo. Eu entrei 1 mês depois da criação dele, em junho, né? Auxiliando diversas mães a obterem seu salvo-conduto. A Kátia teve aí uma busca de documentos justamente para isso, né, Kátia? Para tentar entrar com o teu salvo-conduto. E eu sei que a Patrícia também atende pacientes, né, Patrícia, que estão nessa luta. Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada uma de vocês sobre a dificuldade de acesso, até mesmo de advogado, se usou defensoria pública, se tem algum parceiro advogado, que eu sempre trago aqui nas lives, para vocês pedirem mesmo, para parceiros advogados ajudarem vocês. E depois eu vou falar um pouquinho do fato que ninguém quer ouvir, né? Que é a queda do HC, né? Que é a falta de acesso maior ainda que a gente vai passar a ter, principalmente quando essas pessoas precisarem renovar seus salvos-condutos. Essas pessoas, aproximadamente 500 pessoas, que é mais ou menos uma média que o pessoal tem aí do direito, né? Que tem o salvo-conduto pelo Brasil, e muitos têm prazo de validade, vão precisar renovar, né? E o STJ diz, opa, habeas corpus não vale mais para isso. Como é que a gente vai fazer? Me conta um pouquinho aí da tua história primeiro, Kátia, depois vamos para a Patrícia, depois a gente entra no HC. Vai. Bom, eu, quando cheguei no Brasil, eu vi que não tinha a cannabis e eu tomei só o Milnacipran. Cheguei no psiquiatra e ele disse que, como não estava fazendo efeito, eu já não tinha mais, já tinha voltado as dores, eu já estava na cama de novo, completamente depressiva. E o psiquiatra me mandou voltar a tomar o Rivotril também, para dormir, porque eu não dormia mais. E eu voltei a tomar, eu tomei 2 dias, não fez efeito. No 3º dia, eu tomei, quando eu acordei de novo, de tão zonza, que a gente já começa a perder novamente a identidade, porque antes disso, desde 2011, eu tomava tanto remédio que eu já não me reconhecia mais. Eu sentia as coisas, olhava e não tinha a reação, não conseguia, a cabeça não mandava mais o comando para a reação, de tão dopada que eu me sentia. E eu voltei a tomar o Rivotril, e no 3º dia eu tomei de novo, esqueci que tomei e saí de carro. E eu adormeci no volante. Aquilo para mim foi um alerta, né? Porque eu vi quanto eu estava bem lá e por que eu estava tão mal aqui. Por que
eu fiquei revoltada, eu comecei a surtar, sabe? E aí tu passa por situações horríveis, piores ainda, porque já não acreditam na doença. E aí, tudo isso que aconteceu comigo, então, assim, até me internaram, entendeu? Até porque consideraram loucura, a família considerou loucura ao invés de considerar realmente uma dificuldade, um desespero. Não tinha outros casos, Kátia, na tua família de fibromialgia ou de pessoas com crise de dor? Tu sabe que eu até hoje não tenho como ter essa confirmação, mas eu acredito que a minha avó tinha, porque ela vivia na cama e a gente achava que ela era louca. Isso para mim, assim, isso foi até hoje, sabe? Eu penso assim que como, por quê? Porque essa doença não conhecia, ninguém conhecia. Quanta gente acabou em sanatório por causa disso, entende? E eu, por causa da fibromialgia, eu comecei a luta, entende? Eu comecei a lutar pela fibromialgia. Eu não, antes da luta pela cannabis, era a fibromialgia que era meu foco, né? Antes de ir para a Europa e tudo, e quando eu voltei também, porque aí a gente já estava com um projeto com a Ana Amélia Lemos, já foi aprovado. Foi uma emoção muito grande conseguir o Dia Nacional, que é uma coisa óbvia que já existia mundialmente, né? Mas para nós, conseguir isso foi muito importante. E a gente foi em busca, então, de tratamento justo, né? Atendimento prioritário, se possível. E isso já é reconhecido em vários estados do Brasil, entendeu? Já tem lei estadual em muitos países, muitos estados, muitos. Tá? Eu até vou pegar a lista daqui a pouco e passo para vocês. Mas, assim, muitos estados, mais de 8 estados, já tem a lei estadual de atendimento prioritário ao fibromialgico, com carteirinha, com... fugiu, gente, deu branco. Tu viu que saiu aqui no Rio Grande do Sul agora, inicinho de maio, foi aprovada a lei estadual da fibromialgia? Sim, a estadual já está aprovada. E nos municípios a gente já estava lutando desde 2015 também, entrando nos vereadores, nas câmaras, levando os projetos, levando a situação da doença e pedindo. Eu pedi em Novo Hamburgo a lei da conscientização e a lei do atendimento prioritário. Infelizmente, Novo Hamburgo votou contra o atendimento prioritário e no meu projeto nem botou a votação, nem foi a votação. Continuo na luta, não vou desistir. Não pode desistir, é isso aí Não. mesmo. Se cada um fizer um pouquinho no seu município, a gente chega lá. A campanha sempre foi essa, entendeu? Tem que todo mundo fazer a sua parte, não adianta esperar pelo governo, porque isso não vai acontecer. O paciente tem que se mexer, como está acontecendo na cannabis. A gente, como paciente impaciente, né? A gente não suporta mais, a dor tem pressa. Sabe? Quem tem dor não pode esperar. Então, quem tem dor tem pressa, não tem história, sabe? Não dá mais para esperar, não dá para aguentar e se sujeitar ao preconceito, à falta de conhecimento, à ignorância, tem que ser combatida. E só se pode combater com conhecimento. Eu fui em busca de informações da cannabis quando eu consegui o óleo pelo Uruguai, no Uruguai. Meu padrasto era uruguaio e ele conseguiu o óleo para mim e trazia para mim. Todo mês ele trazia. Só que o óleo do Uruguai, ele não estava me fazendo o mesmo efeito, porque era CBD. Então, eu passei 1 ano tomando esse remédio, revoltada, porque eu não conseguia ter o efeito de lá. Por quê? Eu não posso ter o tratamento que eu tinha lá? Por que eu não posso estar bem? Por que eu tenho que ser taxada de tudo que é coisa que eu não sou, se eu só tenho uma patologia? E o medicamento que tu teve acesso lá, fora cannabis, né? Esse outro medicamento que tu pesquisou antes, que tu foi buscar lá. Até hoje não tem no Brasil. Não tem no Brasil ainda? Não tem, Milnacipran. Não tem no Brasil até hoje. É o fim da picada, sabe? Não tem cabimento. É um atraso. Sim, imagina o preço para importar. Olha, eu acredito que seja um medicamento
o que eu saiba, já teve no Brasil, foi parar de fabricar há anos, muitos anos atrás. Sabe? Aí é difícil, né? É interesse farmacêutico, é interesse da indústria farmacêutica. Para mim, para mim, tudo não passa disso. Entendeu? Tudo não passa disso na nossa vida. Porque empurrar Rivotril, empurrar essas porcarias que deixam a gente quase morta mentalmente, entendeu? Perde a memória, gera outros efeitos colaterais a longo prazo, a gente acaba adquirindo outras patologias. Por causa perde a identidade, como tu disseste, né? A perda da identidade mesmo. Perde a identidade, sem falar que perde mais ainda o respeito das pessoas, porque as pessoas olham para ti, tu não reage, tu não tem mais atitude. Então, não é pior tu olhar para uma pessoa que está doente, ela está bem, ela está tranquila, né? Ela está assim, como a Patrícia falou, né? Tá tranquila, sabe? Eu tô relaxada, a dor passou, a rigidez passou, eu tô calma, eu não tô mais irritada, sabe? A dor de cabeça passou, a náusea passou, entende? Tu não tem mais enjoo, tu não sente efeito colateral de outros remédios, que foi o caso com o meu Nacipran para mim, né? A cannabis me ajudou muito. Aí quando eu voltei, eu tomei o meu Nacipran sem a cannabis e não estava bem. Então, tu chegou a pensar em buscar a cannabis prensada também, no desespero? Claro, pensei, só que o medo, depois que eu comecei a estudar, né, tudo isso, que eu fui atrás do conhecimento, porque o que aconteceu? Eu vi o debate aquele que teve na comissão, no Congresso, o primeiro debate de uso da cannabis medicinal, em que apareceu a Liane, em que apareceu as mães todas, em que a Carolina Nossetti brigou com o Osmar Treva, né? Guerra e treva e tudo de ruim. E aquilo me emocionou demais. Foram 4 horas de debate, eu assisti mais de 4 vezes e todas as vezes eu chorei. Porque é emocionante. E foi ali o gatilho para mim perceber que eu estava fazendo tudo errado. Eu estava tomando óleo, mas eu não estava tendo conhecimento da planta, que devia ter alguma coisa errada, né? E aí eu conheci a SBEC, eu conheci a fibrocannabis, eu conheci a SBEC, e na SBEC eu vi a doutora Eliane falando do Padre Ticão, e aí eu fui atrás do curso do Padre Ticão, e lá eu descobri... Abriu a cabeça para conhecer de verdade a maconha. Na verdade, assim, foi mais profundo do que isso até, porque eu estava tão depressiva ano passado, no primeiro semestre, eu estava tão depressiva que eu estava desistindo, não sabia mais o que fazer. Meu padrasto tinha falecido e eu não tinha mais nem como conseguir o óleo do Uruguai, porque a pandemia tinha começado, não tinha como conseguir. E aquilo estava me desesperando. Eu peguei o número do telefone do padre no quadro negro do curso que aparece no YouTube, né? E eu lhe mandei uma mensagem extensa para ele, contando do meu desespero e até na minha vontade de acabar com tudo. Ele me ligou de volta, foi a coisa mais, assim... Um anjo. Linda que me aconteceu. E depois que ele me ligou de volta, a minha vida mudou, entendeu? Porque ele me deu todo o caminho, ele me deu todos os passos, ele me deu o médico para consultar, para fazer a prescrição, entendeu? Ele me ajudou a conseguir o óleo, foi ele, a pessoa que transformou a minha vida, porque depois que eu entrei no curso, eu aprendi sobre a cannabis, a minha vida mudou mesmo, sabe? 2 semanas depois que eu estava tomando óleo, eu voltei de novo a estar bem, como eu estava lá, sabe? Com esse óleo, com o THC. Aí eu te digo, Kátia, que não é só a tua, né? É a vida de muita gente que passou nas mãos desse anjo protetor, hoje nosso mais do que protetor divino, né? Que é o Padre Ticão. Por mais que as pessoas aí não acreditem em religião ou não acreditem em anjos, né? A gente fica ali no coração com aquele sentimento bom do padre de que ele ligar para uma pessoa que ele nem conhecia.
Exatamente, ele não te conhecia, viu o teu desespero, sentiu a tua dor, teve empatia, né? Ligou para te dar aquela luz, aquela orientação. Isso não tem preço, né? Isso fica para uma vida inteira. Deixa eu ouvir um pouco da Patrícia. Como é que foi a entrada dela nesse mundo da maconha, Patrícia, e dos teus pacientes? Me diz aí como é que tu lida com isso. Então, Bianca, eu gostei, assim, eu quero pegar o gancho de uma palavra que você trouxe agora, que é a empatia. E a empatia é o que me levou a ser terapeuta e perceber essa necessidade de, gente, não sou só eu que posso me beneficiar com isso, as pessoas precisam saber sobre isso, as pessoas precisam lutar por isso. O Padre Ticão era uma pessoa maravilhosa, que tinha muito dessa questão da empatia, ele levava muito consigo, ele era acolhedor, e foi isso que me levou a entrar nesse trabalho terapêutico com a cannabis, né? Acho que empatia é realmente o que me levou a pensar assim, olha, eu preciso ajudar outras pessoas agora, eu quase chorei aqui, tentei segurar porque a gente está numa live, mas eu já conheci um pouquinho da história da Kátia. Eu sou, na verdade, natural de Juí, aqui no Rio Grande do Sul. Eu moro aqui em Três Passos por conta de família, e ela é daqui. E o fato de eu estar aqui também foi uma das coisas que nos uniu, nos colocou em contato. E é por pessoas como a Kátia que eu faço o que eu faço hoje. Eu sou... a minha primeira formação é em publicidade, eu sou formada em publicidade e propaganda, mas não adiantou. O universo ele me trouxe para essa área da saúde, porque eu amo trabalhar com a cannabis, eu sinto essa necessidade de incentivar as pessoas a entenderem, a ouvirem, a quebrarem o seu preconceito, a trabalhar com essa questão que nem você colocou, né, que você estava falando sobre a questão dos opioides e medicamentos que são tóxicos para as pessoas, quando, na verdade, nós temos uma planta que pode auxiliar em uma diversidade de coisas, não só na fibromialgia, mas na fibromialgia, nas suas comorbidades, etc. e tal. Então, eu vim para esse mundo da cannabis a fim de ajudar pessoas que sofreram como eu, pessoas que eu via sofrendo e que eu pude chegar e botar a mãozinha no ombro e dizer, vem cá, eu tenho a solução, eu posso te ajudar. E aí entra aquele momento onde você começa a ter que lidar com o preconceito das pessoas, e aí eu comecei a trabalhar nessa parte de querer trazer o que eu chamo de educação canábica, que é nós fazermos o que a gente está fazendo aqui, debater, trazer informação, produção de texto com embasamento científico, onde você vai comprovar, olha aqui, meu querido, eu estou te falando, o THC... Ah, mas o THC é psicoativo, eu vou ficar drogado, eu vou matar, eu vou roubar. Gente, quem é que usa cannabis? Quem usa cannabis assalta, isso é verdade. A geladeira, porque fica morrendo de fome. Que usa. Então, a gente precisa trazer essa conversa, quebrar o preconceito. E entrando um pouco na questão do HC, que eu trouxe antes também, é por isso que eu faço esse incentivo da desobediência civil, porque eu vou chamar de desgoverno, ele fica batendo nessa tecla de que se você der acesso a cannabis, as pessoas vão sair se drogando. E a gente precisa debater as coisas, esclarecer as coisas, e não é assim que funciona. O paciente ele poderia ter sim o direito de entrar num dispensário, independente de ele ser paciente ou que eu considero o uso social uma busca inconsciente pela medicina também. Então eu quero esclarecer isso aqui porque eu gosto de deixar clara qual é a minha visão em relação às coisas. Então, o paciente ele pode ter a liberdade de entrar dentro de um dispensário que vai estar regulamentado, onde vai ter um produto de qualidade, não vai precisar alimentar o tráfico, que atualmente causa esse tipo de chacina que a gente já viu aí acontecendo na semana passada, essa guerra contra o pobre, onde a pessoa precisa correr risco, enfim. Tem uma questão de fatores que envolve isso, então por que não deixar que as pessoas tenham essa planta tão maravilhosa, que traz tantos benefícios, que eles possam buscar no seu quintal. Então,
Lá no começo eu falei sobre o fato de eu receber muitos pacientes fibromialgicos que nos procuram. Então, o paciente ele acaba se desesperando e o fibromialgico é um dos tipos de pacientes que mais tem facilidade de quebrar o preconceito. Por quê? Porque a pessoa que tem a fibromialgia, ela chega em pontos de desespero tão grande em relação ao sofrimento que ela pode ter o preconceito com a maconha que vai chegar num ponto que ela vai dizer assim, eu não aguento mais, eu vou testar isso aqui. E é quando ela começa a conversar, quando ela vem nos procurar, porque as pessoas elas chegam cheias de dúvidas em relação a esse tratamento. Então, quando a gente começa a fazer esses esclarecimentos e a pessoa percebe que a gente tem ali histórias para dividir, como a da Kátia, os pacientes eles pedem muita referência de pessoas. Então, a gente passa a página da Kátia, passa a página, tem outros membros da própria SBEC também, que são maravilhosos, que também existem outras páginas, como a Fibrocannabis, etc. e tal. Então, a gente vai passando e as pessoas vão começando a se sentir acolhidas e vão percebendo que a cannabis, a maconha, ela não é um monstro. Então, a gente vai começando a quebrar preconceito, vai trazendo essas pessoas para nós, e aí elas vão começando a entender a importância dessa desobediência civil e de, principalmente agora, quebrar essa situação que a gente está tendo em relação a essa opinião do governo de não querer permitir que o paciente possa cultivar em casa e, de certa forma, acabar incentivando a guerra às drogas e incentivando essas chacinas que acontecem. Enfim, é um assunto que é bem complicado de transcorrer, porque daí a gente acaba saindo, né, do foco da fibromialgia. E eu acho que não é a nossa ideia aqui. Mas, assim, eu queria aqui puxar com você, Bianca, que até eu mesma, apesar, eu trabalho, nós temos um departamento jurídico na clínica, então a gente leva os nossos pacientes, sempre trazemos, mas a medicação tá cara, mas eu tô com medo, mas eu não, poxa, eu vou ter que importar, ou eu importei, mas a medicação importada que o Brasil me autorizou não funciona. A medicação que o Brasil tem na farmácia, gente, um isolado para o fibromialgico, tipo tomar água em muitos casos, entendesse? Então, o que eu falo para esse paciente quando ele me vem trazendo isso? Eu falo, olha, nós temos a alternativa de tentar o HC, que agora tem toda essa questão que você, Bianca, queria trazer, que não é mais assim tão simples, né? Não é só o paciente ir lá, trazer suas comprovações e agora eu vou ter um HC. Então, a gente incentiva essa busca pelo habeas corpus e incentiva também a desobediência civil, porque nós convenhamos, em alguns casos, em algumas cidades, em alguns locais, é muito difícil você conseguir um profissional que te acompanhe. E se você vai recorrer a um atendimento gratuito para receber esse suporte, para buscar o HC, geralmente as pessoas que você vai ter disponíveis em cidades pequenas, como é o caso aqui de Três Passos, são pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento a respeito dos benefícios da cannabis. Elas têm sim, preconceito, a droga, é uma coisa que vai, meu Deus, você vai fumar isso aí, você vai morrer, você vai ter uma overdose, e é incrível, vai virar bandido. É incrível que a gente tenha que lidar ainda com as pessoas carregando a ideia de que se elas usarem cannabis, a pessoa vai ter uma overdose. Então, a gente já cansou de bater na tecla, de dizer que não tem. Então, em muitos locais do Brasil, o que os meus pacientes me trazem é essa dificuldade, você não vai conseguir buscar uma justiça gratuita. E, para além disso, nós temos também algumas pessoas que se aproveitam da causa para ganhar dinheiro também. Então, nós temos várias barreiras que vão dificultando o acesso. Então, os profissionais da área que fazem isso de coração, que fazem isso de maneira justa, seja recebendo ou pro bono, mas de uma maneira mais justa, mais viável, a maioria desses profissionais já está abarrotado de gente para atender. Então, o que a gente precisa é trazer informação, trazer debate, trazer mais profissionais para a nossa luta e trazer mais conhecimento em relação não só às patologias, mas à própria cannabis em si, pesquisa com cannabis, etc. e tal.
Obrigada, Patrícia, tu trouxestes assim, vários esclarecimentos importantes, Ótimo. né? Assim como a Kátia trouxe aquela história de vida dela, é incrível, tu vê um acidente envolvendo o uso de benzodiazepínicos, né? Colocando em risco a vida dela, algo que a maconha jamais fez, né, na vida da Kátia. E o medicamento industrializado, sim, fez. Então, a nossa luta toda é justamente para isso, né? Para que a pessoa consiga ter saúde mental, que a pessoa consiga amenizar suas dores, porque sim, a dor traz, né, uma falta de saúde mental, porque a pessoa que sofre de dor o dia inteiro, ela não tem condições de pensar em nada mais na vida dela, do que como não ter aquela dor, como tirar aquela dor, né? Eu falo isso porque eu não sou paciente de fibromialgia, mas eu tenho hipertensão intracraniana, e isso traz bastante dor, né? E eu faço uso, sim, sou paciente autorizada de cannabis, e faço uso já aí há 2 anos e tanto, né? Então, até nunca falo disso nas lives, porque eu não me promovo em cima disso, né? Eu digo porque sou advogada, sou coordenadora jurídica da SBEC, sou coordenadora jurídica do MMJ, e às vezes as pessoas podem ter uma visão deturpada, né? Dos advogados e dos juristas que estão dentro de associações. No MMJ, em especial, né, a gente tem aí 1 ano de atendimento de mães de forma totalmente gratuita, né? A doutora Eliane, que é a criadora do projeto Mães Jardineiras, ela selecionou, junto com a equipe, 20 casos de pacientes mais urgentes, né, para serem atendidos pelos advogados. Na época, lá no início, a gente não tinha nem meia dúzia de advogados, né? Aí a gente começou a fazer live, começou a convidar o pessoal para se juntar a gente, né? Para auxiliar essas mães, essas pacientes, né? Essas idosas com dores, também casos de fibromialgia, para que a gente conseguisse o salvo-conduto para elas. Foi feito todo o trabalho de forma gratuita e todo o acesso que elas precisaram, a médico, a terapia, né? Tudo isso com o apoio da SBEC, que a SBEC é uma sociedade de pesquisas, a primeira sociedade brasileira de estudos da cannabis, né? Ela é formada por diversos profissionais, médicos, veterinários, médicos psiquiatras, como a doutora Eliane né? Voluntários, profissionais voluntários e profissionais associados, colaboradores, advogados, não sei se eu já falei advogados, mas falo de novo, e dentistas, uma diversidade, né, de pessoas que estudam, fazem a parte de estudar a planta, o vegetal, né? As suas partes, os seus derivados, isso vai para cá, isso vai para lá, isso eu uso aqui, isso eu uso lá. Então, eu, como estou na SBEC, eu tenho contato direto com essas pessoas, com esses profissionais, e eu acabo me nutrindo um pouco de cada informação, né? Eu participo das lives deles, assim como estou participando com vocês aqui da fibromialgia, e isso ajuda que eu oriente, né, outras mães, outros pacientes que chegam buscando esse auxílio no projeto Mães Jardineiras. E esse é o objetivo quando a gente chama profissionais para se voluntariarem, né? Para não vão ganhar nada, mas vão ganhar tanto conhecimento, estando ali no nosso meio, né? Conversando com os médicos, vão avançar tanto na área da cannabis, e eu diria assim, muito mais até que uma pós-graduação. Hoje eu sou pós-graduando em cannabis medicinal, e vou te dizer que muito do que eu vejo lá na minha pós-graduação eu já vi aqui fora, né? Então eu tenho mais uma facilidade justamente por isso, por esse acesso que eu tive aqui, que a SBEC, que o projeto MMJ me proporcionou. Além, claro, da minha rotina diária que eu já tinha de trabalho com a cannabis nos HCs, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas. Então, a gente acabou enfrentando agora uma decepção muito grande, porque nós tivemos um caso, nós não, né? Colegas advogados aí de uma rede conhecida tiveram um caso de um habeas corpus negado, né? Que fizeram recurso para o Tribunal Regional Federal, aqui da 4ª Região, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e tiveram recurso negado, e decidiram recorrer para o STJ. Tamanha falta de sorte, né? Ou aí não sei, porque não vi a peça dos colegas,
mas eles tiveram uma decisão bem ruim, que o STJ acabou gerando um informativo, né, que é o informativo 690, que traz o entendimento de que o habeas corpus não é a ação judicial cabível, né, não é a medida judicial cabível para tratar de autocultivo de cannabis com a finalidade medicinal. E o habeas corpus não é mais, né, nem na Justiça Estadual, nem na Justiça Federal, de nenhuma forma o habeas corpus vai ser um instrumento, e isso foi dia 12 de abril que transitou em julgado, se não me falha a memória, essa decisão, e que saiu esse informativo por ali também, na mesma época, tá? Então, a partir de 12 de abril, não tem mais habeas corpus para cultivo de cannabis. Já foram distribuídos outros habeas corpus depois disso, por diversos colegas, não no projeto, porque no projeto eu já, a partir daquele momento, eu defini que não seria mais, então, através do habeas corpus, né? E tem uma outra estratégia jurídica para isso, mas vi colegas ainda vendendo serviço, né? Talvez faltando atualização deles, ou não quero dizer que seja por má fé, né, Patrícia, como tu estava dizendo antes, que tem muitas pessoas que vão se aproveitar, sim, desses doentes, dessas pessoas que estão desesperadas pelo tratamento com cannabis, pelo autocultivo, né? Não quero dizer que eles estejam se aproveitando. Então, vou tratar aqui nessa live como se eles não tivessem o conhecimento dessa alteração, tá? Desse informativo 690, que deixou, então, de reconhecer o habeas corpus como instrumento. O que o pessoal vai fazer agora? Muitos já até pagaram o seu advogado e já estão buscando documentos, né, para que ele entre com habeas corpus. Bom, a partir de agora, não adianta o advogado entrar com habeas corpus, porque não vi nenhum caso, né, em que o juiz deu, agora de metade de abril até agora, tá? Se alguém tiver, dúvida, bota aqui na live. Cabe também ao associativo, ao habeas corpus associativo, onde vários pacientes se unem para... Eu fiquei super... Isso é muito importante, eu acho que tratar disso, tem muitas pessoas de associações que estão acompanhando aqui nós, então essa decisão... Cai para todo mundo. Inclusive o associativo. Inclusive, se eles têm uma liminar com validade, digamos assim, algumas têm validade de 6 meses, né? Provavelmente, esses 6 meses vão ser respeitados. Por quê? Porque o processo está lá parado, né? Depois desses 6 meses, quando for renovar, o juiz já vai dizer que ele, juiz criminal, não é mais o competente, porque existe uma orientação superior a ele, né? Que é do STJ, dizendo que ele não deve reconhecer como válido o instrumento. Bianca, mais uma dúvida. E como é que fica o meu paciente? Então, eu vou usar, inclusive, eu tenho um paciente que é de Porto Alegre, digamos que acabou esse período do habeas corpus dele. Eu tenho um paciente autorizado que cultiva em Porto Alegre. Então, acabou, não cabe mais a renovação. Esse paciente é um paciente que principalmente conseguiu isso por conta do uso do THC, que é uma questão que nós estávamos colocando aqui, que é importante na fibromialgia. Qual é o recurso que esse paciente vai procurar agora? O que ele vai fazer, considerando que no Brasil não está sendo permitido ainda a entrada de um medicamento com uma dose maior de THC? O que você... Pois é, que seja maior que o Mevatil, tu diz? Que o Mevatil ele mas convenhamos, como a gente falou antes, ele não vai suprir, né, algumas questões, algumas necessidades. O Mevatil, se eu não me engano, ele é uma espécie de 1:1 ali, e ele não vai... Não me lembro, acho que é só THC. Acho que ele é 2,7 miligramas de THC por dose, eu não me recordo. Nasal, né? Não, eu não só não me recordo, como tem até um preconceito, eu não quero nem saber, porque não cabe, não é o meu trabalho é mais... Mas o que eles orientam? Isso. Aí que tá. Essa decisão do STJ, né, inclusive ela se baseou numa matéria fake, que acho que os ministros não se deram conta, né, que a notícia lá, dizem que a notícia daquele site lá tá errada. Então, eu não vou julgar, né? Então, só que acontece que a outra parte também não recorreu disso, né?
Então, ela transitou em julgado. Quando transita em julgado, não cabe mais recursos dessa decisão. Então, gerou o informativo. E aí, gerado o informativo, a gente vai ter que buscar isso na área civil, especificamente na Justiça Federal, tá? Não tem mais a Justiça Estadual. Qual é o problema disso? Sim, porque um acesso sempre vai ter na Justiça. Porque na Justiça tu entra pedindo, se tu vai levar são outros 500, né? Mas tu tem o direito de acessar e de pedir. A diferença é que um processo civil demora muito mais. O que nós tínhamos ali num habeas corpus em 30 dias, uma sentença, né, onde tu já fazia aquela prova pré-constituída, né, tu já entregava toda a documentação que tu tem, juiz, tudo que eu tenho é isso aqui. O senhor me dá essa garantia porque eu não quero ser preso, eu estou plantando para remédio, né? No cível, tu pode, claro, juntar isso no início. Para quê? Para tentar uma liminar, né? Uma liminar que pode ser que dê ou não. Qual é o problema? No habeas corpus também tinha liminar ou não, né? Só que no habeas corpus, a decisão final, ela vinha rapidamente. Por quê? Porque não tem provas, tu não tem produção de outras provas, né? É aquilo que tu juntou no início e deu. No cível, não. No cível pode ter juiz que queira ouvir o paciente em audiência, pode querer ouvir o médico do paciente, pode querer ouvir o psicólogo do paciente, pode querer ouvir a terapeuta, pode querer ouvir o fisioterapeuta, pode querer mais exames complementares, ele pode pedir um monte de coisa. E isso, até marcar uma audiência, até marcar outra, né? Isso pode se estender aí por 1 ano ou mais. Então, a dificuldade se torna extremamente maior para o paciente. Qual seria a orientação, então, doutora, que o informativo 690 traz? Bom, o informativo 690 diz que a gente tem que pedir para a Anvisa, né, que essa responsabilidade é da Anvisa. Opa, só um pouquinho. Mais um erro. Né? Mais um erro. A responsabilidade é do Ministério da Saúde. Eu até coloquei lá no meu Instagram hoje, né, um pouquinho antes dessa live, porque eu já ia deixar a dica aqui, que a gente tem um decreto que regulamenta, né, a lei de drogas, porque a lei de drogas, lá no artigo 2º, parágrafo único, ela diz que a União poderá autorizar o plantio, por isso Justiça Federal, porque é contra a União. Aí o decreto 5912 de 2016, né, que ele complementa lá a lei de drogas, no artigo 14, né, inciso 1, a linha C, diz que é o Ministério da Saúde que vai autorizar o plantio, cultura, colheita dos vegetais dos quais possam ser extraídas drogas, com finalidade medicinal. Então, não adianta pedir especificamente para a Anvisa, porque em diversas ações a Anvisa já disse que não é ela que faz esse trabalho. A Anvisa disse, eu não tenho nada que ver com plantio, não perguntem para mim de plantio, porque eu não sou o órgão que vai cuidar do plantio. Quem vai ser? Ministério da Agricultura? Não, Ministério da Saúde. Então, as pessoas vão ter que começar a encaminhar pedidos administrativos diretamente, por quê? Porque no cível tu precisa ter uma negativa de que tu tentou o acesso, já que existe lei para isso. E aí não caberia o mandado de injunção, que vários colegas estão falando, porque existe lei para isso, existe lei disciplinando. Então, tem que usar o que está disciplinado. Aí tu tem que exaurir a esfera administrativa, ou seja, usar toda a esfera administrativa, fazer o requerimento para o Ministério da Saúde, né, com os documentos que tu tiveres, e se achar ali a forma online, faz a forma online, se não, manda uma cartinha registrada para Brasília, Ministério da Saúde, para onde for, faz cria uma forma de comprovar que tu cumpriu, né, essa etapa que tu requereu administrativamente. Se eles não responderem, ou se eles negarem e disserem, opa, não temos legislação, ou opa, não, a gente não está fazendo isso ainda, né? A gente não tem autorização para isso ainda, aí dá para entrar com ação civil com pedido liminar, porque aí tu já tem a negativa de quem deveria cuidar dessa parte do plantio, que é o Ministério da Saúde.
Com essa negativa, o juiz vai verificar os teus documentos, os teus laudos médicos, mesma documentação que se usava no habeas corpus, né? A partir dessa análise, ele vai entender se a tua causa é urgente ou não, tu vai pedir para o médico colocar, se for urgente, se não for urgente, não bota, mas na maioria dos casos é urgente, né? Tu vai pedir para o médico colocar isso no laudo, que vai fundamentar a tua ação civil, tá? A única coisa que eu ainda estava em dúvida, tá? Quando aconteceu isso agora na metade de abril, e eu passei a estudar um pouco mais, assim, do que seria possível, né, de ajuizamento, a minha única dúvida era se a gente poderia entrar nas pequenas causas civil federal, onde não precisaria advogado, né? Mas aí eu cheguei à conclusão que não, que seria melhor não entrar. Por quê? Porque nas pequenas causas a gente não tem perícias, né? Qualquer tipo de perícia que o médico, que o juiz precisar solicitar, seja no óleo, né? Ele pode nomear um perito federal para analisar o teu óleo produzido, ou para analisar a própria enfermidade, né? Então, eu acho que poderia ficar um pouco prejudicado entrar no Juizado Especial Federal Civil. Se alguém entrar, me conta, né? Porque eu não vou arriscar, eu vou direto no Federal Civil Normal, onde eu posso produzir toda a prova que eu precisar, né? Onde eu tenho uma liberdade maior de produção de provas. E aí, quem é que eu vou processar, né? União, Ministério da Saúde, Ministério Público, porque é o fiscal da lei, né? E se tiver criança, mais especificamente aí no Ministério Público, tem que ser o órgão fiscalizador, e pedir a liminar, seja o que Deus quiser, né? É a única saída hoje que nós temos com a queda dos habeas corpus. Então, Kátia, eu sei que tu estava atrás aí para fazer o teu habeas, e a Patrícia dos clientes dela, quiçá para ela própria como paciente, né? Vai ter uma etapa aí um pouquinho maior para cumprir. Não vai ser mais tão simples quanto era, e tinha que ser, tinha que continuar sendo, né? O habeas já não corpus. Era simples, na verdade, né? Agora é que para o advogado Na visão do advogado, o habeas corpus é simplérrimo, é um processo bem simples, assim, para o profissional, né? Eu sei, claro, para o cliente, para o paciente, não é, mas para nós advogados, o processo civil ele é muito mais trabalhoso, porque ele exige audiência, porque ele exige maior peticionamento, né? Porque vai ter que comprovar a renda de todo mundo ali para ter uma gratuidade de justiça, que antes, lá na habeas corpus, não precisava nem pedir, ele é gratuito por natureza. Então, tem famílias aí que ganham mais que 5 salários mínimos, por exemplo, mas que já pagam tantos remédios, né? Que não tem condições de pagar custas processuais. E aí a gente tem um entendimento que a gratuidade é até 5 salários mínimos das custas do Estado, né? Então, é mais um ponto que tem que ser analisado. Ele complica um pouco mais, dá um pouco mais de trabalho. Consequentemente, pode ser mais caro que o HC. Como a gente diz aqui no Sul, o buraco agora é um pouquinho mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo, exatamente. Pior, buraco mais embaixo. Pessoal, eu quero agradecer muito vocês duas. A gente já está aí 1h20. Vou passar depois para vocês para finalizar. Quem tiver perguntinhas, o doutor Mauro, eu sei que está aqui nos escutando. Então, doutor Mauro, se tiver perguntinhas... Teve que sair. Teve que sair? Então, pessoal, enquanto eu passo para vocês, eu vou dar uma olhadinha lá no chat e ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta para trazer para vocês. Tá contigo, Patrícia? Queres ir para a tua explanação? Eu, da minha parte, só tenho a agradecer pelo convite, por poder estar aqui. Eu acho que a gente até, em alguns momentos, acabou fugindo muito da questão da fibromialgia, que era nosso foco maior, mas é que, querendo ou não, isso é o que a própria planta nos ensina, né? A planta ela é tão múltipla, ela atende tantas coisas que fica até complicado, mesmo para mim, como paciente da fibromialgia, como terapeuta, enfim, a gente acaba dispersando, porque a planta ela é muito múltipla, e nós fomos, na nossa conversa hoje, também fomos muito múltiplas, apesar de estar focada na fibromialgia, a gente saiu em vários momentos, mas
por coisas que eram realmente pertinentes também aos pacientes da fibromialgia e a outros pacientes. Eu acho que essa live vai acabar sendo esclarecedora para muitas outras questões também. Então é isso, gente. Eu só agradeço, espero poder participar novamente, acompanhar também as outras. Eu não assisti as iniciais. Eu acho que tem muita coisa ainda para se debater, tem muita conversa que a gente tem que trazer e muita coisa para mostrar. Então, sempre que tem a oportunidade de a gente poder falar e trazer a nossa luta, e como as pessoas comentaram aqui, como você, Bianca, falou, a dor é de quem sente, a gente sabe a dor que tem, a gente sabe a importância, a gente sabe a nossa verdade, nós sabemos que nós não estamos aqui brincando, você não está aí brincando de ser advogada, você está numa luta, você está lutando pelos pacientes, pelo direito da pessoa. Eu até estou lutando para parar com a palavra paciente, porque nós somos pessoas, então você está numa luta pelo direito da pessoa. A Kátia, essa pessoa maravilhosa, está numa luta pelo seu direito enquanto pessoa. Eu, como pessoa, como terapeuta, que quero ajudar outras pessoas, estou nessa luta há alguns anos já também. Gosto de estar aqui, quero lutar por essas pessoas, quero lutar por mim, quero lutar pela cannabis. Então, obrigada, pessoal, obrigada, Sbeck, obrigada, Bianca, obrigada, Kátia. Gratidão, gente. A gente que te agradece imensamente, Patrícia, por trazer, além do olhar profissional, esse olhar, sim, como uma usuária, né, de cannabis. Então, vamos dizer assim, uma usuária que faz isso para buscar qualidade de vida. E eu também concordo contigo quando tu diz que mesmo o uso adulto, o uso social, ele busca esse resultado, né? Porque relaxamento também é qualidade de vida, né? Principalmente na fibromialgia, onde tudo está tão tenso, né? E tu precisa de uma forma de soltar isso, e muitas vezes é a cannabis, sim, que vai te trazer esse benefício que outros remédios só conseguem te dar fazendo com que tu durma, né? Ele não te dá isso com consciência. Então, a cannabis te dá isso te mantendo totalmente a consciência, porque muitas pessoas não sabem, mas imaginam, né, que a pessoa vai realmente alucinar, e isso não existe na cannabis, né? Para as pessoas terem um pouco mais de noção, é como se elas tomassem aqui o brilho que tem quem toma aquela cervejinha, né, no final do dia, para relaxar, né, no momento recreativo com seus amigos ou com sua família, né? A cannabis não vai ficar muito longe disso quando ela é utilizada na forma fumada, na forma inalada. E também, claro que a gente não está dizendo que as crianças vão fazer esse uso, não, até porque a maioria das crianças, né, toda generalização é burra, então, a maioria das crianças precisa, sim, do CBD e de pouquinha coisa de THC, né? Não na mesma proporção que os pacientes da fibromialgia, que precisam bem mais THC que CBD. Então, é preciso que a gente faça esse olhar, né? Que aquela pessoa que está fazendo uso da cannabis, o que ela busca ali? O THC, o CBD, e também por isso que a gente falou do prensado, né? Da sujeira do prensado, dos componentes químicos usados naquele cultivo, né? Que a gente sempre indica que as pessoas que cultivam, elas utilizem produtos naturais, não produtos químicos no seu cultivo, né? Que façam um adubo, um solo fértil, com restos ali das cascas, né, dos alimentos, com a casca do ovo, com a borra de café, que ela faça o seu adubo natural para a planta, né? E que não precise fazer uso de produtos químicos, porque isso sim vai fazer mal para a sua saúde, e a gente busca aqui saúde, né? Justamente por isso que eu entendo que o jardineiro não estaria enquadrado na lei de drogas, porque a lei de drogas ela tem um propósito, né? Resguardar a saúde pública que estaria em risco com o uso de drogas. No nosso caso, a saúde pública não está em risco com o uso de drogas. Ela está em risco sem o uso de drogas, né? Porque maconha não é droga, maconha não tem que estar ali, né? É medicinal. Então, na verdade, a maconha não deveria nem estar na lei de drogas, não deveria nem ser tratada, né?
como droga, e ela ainda é, sim, vista, assim, dessa forma, por juízes, promotores, sociedade em geral, né, preconceituosos. Então, Kátia, eu agradeço aqui, finalizo com a Patrícia, agradeço muito a Patrícia por estar aqui conosco, por ser voluntária da SBEC, porque isso faz uma diferença gigante para nós, né? Dia 29, a gente vai ter a nossa festinha de 1 ano de projeto MMJ. Hoje é o dia de 1 ano, mas a gente vai comemorar dia 29. E aí já vou comemorar junto o meu aniversário, que é dia 26, já vai comemorar dia 29. E Kátia, fala mais aí um pouquinho para nós dessa tua parte final da busca, né, do teu tratamento hoje, do que tu encontra hoje, a tua situação com a cannabis hoje, que tu não tem o acesso direto, né, tu não tinha o acesso direto, e hoje tu tá fazendo uso de um óleo de THC, né? Fala um pouquinho para nós. Fazendo, mas eu estou fazendo desobediência civil nesse ponto também, porque o meu óleo ele não está autorizado, entendeu? Eu estou falando uma coisa. Autorizado é aquilo que te faz bem. Ele está te tirando as dores, ele está te fazendo bem? A autorização para mim é de Deus. Eu penso assim, porque a planta inteira que me fazia efeito, ela não está liberada para mim usar, mas eu preciso desse tratamento, eu preciso continuar. E é muito sério isso. Eu não consigo acreditar que alguém possa me tirar o direito de me sentir bem, de me sentir viva, de me sentir pensando, porque até isso a cannabis me trouxe no último semestre do ano passado. Eu até junho, eu não raciocinava mais. Eu achava que eu não tinha mais condições de pensar como antes. Eu tive uma carreira, gente. Eu tive muito, muito sucesso no que eu fazia profissional, sabe? E eu não pensava mais, eu não conseguia fazer mais nada. No segundo semestre, eu fiz 2 TCCs. Eu fiz naturopatia, eu fiz o curso de cannabis medicinal, e nesse semestre estou fazendo 3. Então, não tem desculpa para que a cannabis passe mal para a memória, entendeu? Porque o meu raciocínio voltou a 1000, muito melhor do que antes, entendeu? Então, assim, não existe justificativa para preconceito e para ignorância. Se a pessoa quer julgar alguma coisa, que tenha primeiro conhecimento para falar alguma coisa. Vem estudar. Tem caminhos. Quem quer aprender, quem quer saber se está errado ou não, pelo menos abrir, pelo menos eu vou saber. Deixa eu conferir isso aí. Então tá, tem o curso do Paticão, da Unifesp, gente. É fácil, é de graça. Não precisa nem pagar, se quiser conhecer o assunto. Então, procurem o curso do Paticão. Se tem interesse também em juntar documentação para fazer uso da cannabis mais tarde, se Deus quiser, a Bianca vai achar uma brecha aí na justiça para a gente. Eu acredito demais nela. E eu quero... Sumiu a tela, agora voltou. Tem o curso do projeto também, bem acessível, R$ 47. De cultivo, eu ia chegar lá. Eu já fiz curso de cultivo, eu já fiz o curso de cannabis, o curso de culinária. Assim, ó, o curso de cultivo está na SBEC à disposição de quem quiser fazer, não precisa ser associado para fazer o curso, não, entendeu? Então, assim, ó, é só querer, gente. Conhecimento é a melhor maneira que a gente tem de combater o preconceito. É necessário. A naturopatia é uma maneira de aprender sobre a saúde. A gente tem que ser médico da gente, como o padre dizia. Entendeu? A gente tem que ser médico da gente. A gente não pode depender de médico da doença. Porque, infelizmente, a gente agora está tendo acesso a médicos humanos, a médicos com dom e a médicos da saúde. Porque até pouquíssimos anos atrás, eu não conhecia nenhum médico da saúde, eu só conhecia médico da doença. E isso só me fez mal. Eu quero divulgar isso o máximo possível. Meu trabalho é esse, na Fibromialgia Brasil e na Efeito Ananda. A Fibromialgia Brasil é mais voltada à fibromialgia. Tive que montar a Efeito Ananda justamente por isso, por causa do preconceito e por causa da aversão de muitos seguidores, que quando eu comecei a falar sobre a cannabis, começaram a abandonar
até o conhecimento da fibromialgia. É vergonhoso, não é triste, é vergonhoso. Mas acho que um dia essas pessoas vão olhar para trás e vão sentir vergonha por mim, entendeu? E não é falta de acesso à informação, porque Não, além do curso do Padre Ticão, do MMJ, tem aqui no YouTube livre todas as lives durante esse ano todo de projeto MMJ. São diversas vezes que a gente fala de habeas corpus, de parte medicinal por médicos, por psiquiatras, por pacientes, né, neurologistas, grandes figuras da medicina, trazendo aqui informações para vocês via projeto MMJ. Então, quem quer derrubar preconceitos e se nutrindo de conhecimentos, porque para mim a única forma de derrubar o preconceito é quando tu adquire esse conhecimento, né? Quem quer mesmo tem tudo aqui na internet. Às vezes eu digo para o pessoal, né? Dá um Google lá e procura. Gente. Ai, doutora, a senhora não pode me dizer. Não, eu quero que tu procure. Tu não está entendendo. Se eu te der a resposta direto, tu não faz a busca, porque na hora que tu busca, tu encontra outra palavra que te chama atenção, que tu vai atrás buscar outra palavra. Então, eu quero que tu faça essa busca no Google, né? Eu desafio as pessoas com quem eu falo a fazer isso, a não dar a resposta diretamente, né? Claro que aqui na live a gente dá, porque a gente está tratando desse assunto, mas quando eu falo no privado com elas, é isso que eu quero, é que elas aprendam a buscar essa informação. O Google está aí, a internet está aí, pelo celular ou pelo computador, né? Não tem justificativa para não buscar. Não tem. As pessoas com necessidades especiais têm forma de buscar também. E aquela pessoa que não conseguir buscar, ela vai pedir para alguém um apoio, né? Normalmente do seu cuidador, que ele busque essa informação para ela. Então, é importante que a gente não dê sempre de mão beijada, né? Mas que a gente faça a pessoa buscar isso um pouco, para que ela sinta alegria ao encontrar a resposta e que ela torne isso um hábito, né? A busca do conhecimento, um hábito. E nessa busca, pegando gosto por isso, né? Muitas vezes ela se forma em coisas que ela nem estava pensando, como tu disse, naturopatia. Eu tenho outras pessoas que, pelo Padre Ticão, fizeram curso de homeopatia. Eu estou fazendo ele também. Cursos de cuidador. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer na forma online, né? Que, claro, basta a gente ter um meio de comunicação, celular ou computador, e acesso à internet. Né? Precisamos de terapeutas, gente. Precisamos de mais pessoas interessadas nessa área, que tenham entendimento para poder acolher os pacientes, né? Porque acho que o principal aqui é trazer acolhimento e informação. As pessoas elas chegam perdidas, com seus preconceitos, às vezes somente com suas dúvidas. Então, quanto mais pessoas tiverem... E o curso, esse curso do Padre Ticão, que está acontecendo pela Unifesp, ele é maravilhoso, ele traz muita informação no sentido de trazer esse acolhimento humano. Nós aqui fazendo a segunda vez. Trabalhando justamente nessa ideia onde você não vai fazer com que o paciente, a pessoa, ela fique dependente de você estar ali. É você se comunicar com ela de forma que ela tenha conhecimento, que ela possa se levar sozinha e levar a informação ainda para um outro, que ela não fique dependente ali de ficar do teu acompanhamento. Você traz educação canábica, é isso que a gente precisa, educação na área da cannabis. Autonomia e empoderamento, né? Exatamente. Paciente é empoderado. É isso que eu quero, é isso que o projeto quer, é isso que a SBEC quer, né? Que essas mulheres saiam desse projeto empoderadas, né? Seguras de si, de que elas não estão fazendo nada errado, de que o que elas estão fazendo, né? Elas já deviam muitas vezes ter feito muito antes, porque muitas crianças não podem ficar esperando regulamentação legal, né? É o caso da Carol aqui, que foi nosso primeiro habeas corpus do Rio Grande do Sul, que eu sou advogada da família. Se ela tivesse ficado esperando, como estaria a Carol hoje, né? Caramba. Isso foi lá em 2017. Claro aqui que nós começamos falamos da Eliane, né? Eliane. Eliane é uma mãe guerreira, uma mãe espetacular. Senhora, pessoa maravilhosa. Eliane, a luta dela pela Carol é um exemplo maravilhoso para se trazer.
É minha cliente querida, eu acompanhei isso desde 2015, que a gente pediu o óleo importado, né? Conseguimos o óleo importado, acompanhei todo o uso desse óleo importado sem conseguir cessar as crises convulsivas, né? Até que ela trouxe de avião 2 mudas da Charlotte, da Harley Sul. E aí, com essas 2 mudas, ela fez o óleo dela e ainda plantando, a gente entrou com o pedido de salvo-conduto aqui em Canoas e conseguimos o salvo-conduto, que até hoje ela tem, até hoje a Carol utiliza, isso foi em 2018, 19? Agora já nem me lembro mais. 2019, porque ela já está há 2 anos e meio sem nenhuma crise convulsiva. Já sem os 5 anticonvulsivantes que ela usava. Então, para mim... É demais. Eu não preciso de prova nenhuma mais, né? Foi o que fez eu chorar naquela comissão. Eu chorei tanto quando E aquilo me acordou para o principal, porque foi ali que eu vi que não era só fibromialgia. Eu até ali pensava na fibromialgia, mas no momento que eu vi naquela comissão as mães todas aquelas histórias, o Leandro, o Ramires, todos falando sobre suas histórias, eu me a neurogênese, tanto. É a parte cognitiva voltando da criança, né? Que ela não tinha mais, que ela vivia numa cama, com uma sonda, e quando não estava na cama, estava na cadeira de rodas, e sempre dentro de um hospital. Então, ela não tinha mais vida de criança, né? Ela não brincava, ela não desenhava, ela não tinha amiguinhos, né? E ela ainda tinha que estar obrigatoriamente matriculada numa escola. Então, quando tu vê a criança voltar a ser criança, isso dá uma satisfação, assim, que nenhum dinheiro. Eu vi ela essa semana brincando com o joguinho. Ela brincando com o joguinho num post essa semana, assim, tão normal, tão tranquila, tão feliz. Comendo pela boca, comidinha normal, né? Uma criança, assim, com uma rotina normal, já se alfabetizando, né? Uma coisa que a mãe talvez nem imaginasse naqueles tempos de 2015, que um dia a Carol conseguiria se alfabetizar. Tamanho atraso cognitivo que a síndrome de Dravet fazia nela. E o uso desses milhares de remédios, né, fortíssimos, que a menina vivia para dormir, né? Então, trazer ali a maconha, e ela tem uma árvore de maconha, assim, no quintal dela, é lindo de ver a árvore grande, já 3 metros de altura, que ela mantém com luz, né, 24 horas, para que não dê flor, porque é dali que ela tira o clone das outras flores, das outras plantas que ela cultiva. Então, ela tem ali uma árvore que é a vida da filha dela, né? E uma lâmpada ali não é nada, porque é a vida da filha dela. É anos de busca, né? E isso, eu digo que se ela tivesse ficado esperando uma regulamentação, sabe-se lá se a Carol ia estar aqui hoje. Então, graças a gente dá por aquela árvore, né? Que não faz mal para ninguém. Quem faz mal, muitas vezes, é o homem, né? São os políticos, é a corrupção. A maconha não faz mal para ninguém. E a gente precisa sempre trazer isso e informar as pessoas. Não espere precisar para apoiar. Nessa live, para que elas passem isso adiante, esse conhecimento, preguem isso para todas as pessoas do seu convívio. E hoje esse convívio se dá na forma virtual. Então, que as pessoas preguem isso na forma virtual, né? Para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e que busquem, sim, seus direitos e busquem esse acesso e pressionem seu município, seus vereadores, pela farmácia viva, pela lei de pesquisa com cannabis, pelos medicamentos com cannabis, por associações que comecem pequenas e que se tornem grandes, tomara, né? Que se tornem tão grandes quanto a Abrace pelo Brasil, que cada estado tenha a sua e que possa ter ali o acesso democrático aos pacientes. Porque o acesso de hoje, ele é só para burguês e não favorece a população em geral. Então, só respondendo ali o pessoal, que a pós-graduação que eu faço é na Unileia, estou quase acabando, e agradecer a todos vocês, eu não vi mais perguntas aqui, eu ouvi falar de mandado de segurança, mas daí daria mais meia hora de live para eu te explicar que eu não entendo direito, que seja direito líquido e certo, né? Embora o tratamento seja, mas juridicamente vai ter muito juiz aí que não vai aceitar. Acho que a Patrícia caiu. Ué, que houve? Uma queda, né? A Kátia está aqui ainda. Deixa eu ver. Voltou. Daniel. Bianca, ela precisou sair porque ela tinha um outro compromisso.
Ah, tá bom. Tá, ela pediu desculpa, mas foi por isso, tá bom? Não tem problema, tá ok. Já estamos finalizando aqui. Daniel, algum recadinho que tu queira dar para alguém aqui da SBEC? Bianca, lembrando todo mundo que amanhã temos a última live, né, do Dia da Família, que vamos ter aqui o Dr. João Marmanha, junto com a família Suzin, né, o filho e a mãe vai estar aqui, Felipe Curando Ivo. E a Solange, da Curando Ivo. Também a Emília, também, com a família dela, vai estar aqui com a gente. Ah, que legal. Né? Então, a doutora Eliane, e convidando todo mundo. E parabéns para vocês, foi maravilhoso estar ouvindo vocês aqui hoje, foi muito legal. Legal, parabéns a todo mundo. Obrigado, Daniel. Obrigada, muito obrigada a todo mundo que está até agora, aí, quase 10 horas, nos escutando. A doutora Eliane está em outra live, por isso que ela não finaliza aqui com a gente. Kátia, mais uma vez, te agradecendo imensamente, trazer tua história de vida aí, tua história internacional de vida, né, Kátia, que tu tivesse esse privilégio de conhecer o tratamento lá, com a ajuda de outras pessoas, e, infelizmente, teve que voltar à realidade brasileira, né, que, claro, não é um país de primeiro mundo, então a dificuldade aqui é muito maior, e vamos continuar, sim, com a luta dos PLs, né? Dos PLs municipais, estaduais e também Senado, né? E Câmara de Deputados. A gente não pode deixar de se manifestar, de votar lá na página deles. Exatamente. Todos os projetos necessitam que a gente opine, que a gente fale, que a gente busque e a gente argumente, entendeu? Porque você não adianta ficar parado esperando os caras ir lá votar num projeto que eles veem que ninguém tá nem aí. A internet existe para isso hoje em dia, gente. Sabe? Reivindiquem, busquem, procurem, pesquisem. Eu estou sempre metida na Assembleia aqui de Porto Alegre, metida no site, metida na TV Câmara de Novo Hamburgo, na TV Câmara de Estância Velha. Eu sei o que o vereador, que hoje é prefeito de Estância Velha, conseguiu para o fibromialgico. Isso tinha que acontecer em Novo Hamburgo, é uma vergonha. E eu não vou desistir, entendeu? Eu acho que se não acontece, pelo menos todo mundo tem que saber que não está acontecendo. Entendeu? Vamos aproveitar para chamar aqui o pessoal que dia 20 de maio vai ter uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Porto Alegre dos 3 projetos que envolvem cannabis, apresentados aqui pelo vereador Leonel, a nível municipal, tá? Que é pesquisa com cannabis, medicamentos com cannabis e farmácia viva. A gente pode acompanhar no site da Câmara de Vereadores e nos manifestar, sim, a favor dos projetos que eu estou ajudando, estou participando, auxiliando, e ficaram excelentes. Trabalho, assim, muito bom mesmo para a população. O que eu posso dizer para finalizar é: precisamos plantar, preciso plantar, entendeu? Quem ter dor tem pressa e não espere precisar para apoiar. E a busca de saúde não pode ser crime. Não, é aquilo. A frase era tua que eu fiz no meu vídeo. A frase quem disse foi a Bianca, tá? Não tem problema, usa e abusa. Plantar saúde não pode ser crime. Ela falou isso e eu anotei. É a frase da Bianca. Mas foi na hora, foi, né, afinidade total com a frase. Pode usar à vontade. Obrigada. Então, pessoal, assim, boa noite, muito obrigado. Obrigado, Bianca. Muito obrigado, porque eu estava bem apavorado para fazer essa live. Estava muito nervosa, mas não doeu, né, Kátia? Foi de boa. Não, eu não tenho experiência nenhuma nisso e valeu mesmo. Deu tudo certo. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui ouvindo a gente até agora. E continuem buscando informações, se nutram, que isso aqui ninguém tira da gente. Um beijão. E boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau. Como é que eu saio daqui? O Daniel termina para nós.
aqui na terra as falanges dos guerreiros que estão dentro da guerra para a santificação. Saúdo aqui na terra as falanges dos guerreiros que estão dentro da guerra para a santificação. Do Santo Padre Ticão com Padre Sebastião, lá do alto do astral, nos dando a proteção. Santo Padre Ticão com Padre Sebastião, do alto do astral, nos dando a proteção da sagrada medicina, da Santa Mãe Divina que nos cura e ilumina, e conforta o coração. Da sagrada medicina, da Santa Mãe Divina, nos cura e ilumina, e conforta o coração. Vamos marchar, meus irmãos, com a bandeira na mão, com amor no coração, rumo à libertação. Vamos marchar, meus irmãos, bandeira na mão, com amor no coração, rumo à libertação.